E aí na sua cidade, professor, esfriou bastante? Nossa Deus, aqui hoje estava conversando com os meninos, estava 7 graus. E aqui chegou 1,4, com Conge... sensação térmica de -4. Meu Deus, misericórdia. Aí congela tudo aí. Pois é, muito frio mesmo. É, quem tem o aquecedor ainda fica mais tranquilo, né? Quem não tem, vai ter que colocar o secador de cabelo embaixo de coberta. É verdade, né? Não esquenta não é? Aí eu, olhando aqui as redes sociais, né, acharam um morador de rua, né, sem vida dentro de um carro que ele usava para dormir. Certeza que Misericórdia. deve ter sido frio, né? Nossa, misericórdia, é muito triste, né? É, Situação que a gente não quer pra ninguém. pois é, né? A gente que fica, né, agasalhado passa por isso e quem fica na rua, né? Muito doído, é muito É muito triste, não é fácil não. verdade. Boa tarde, Sabrina. Então, pessoal, vamos dar início a mais uma aula. Vamos continuar aqui falando sobre esse tema tão importante, sobre a análise de investimentos. Na última aula, nós paramos aqui na questão de analisarmos, né? No caso, dois projetos que se mostrem rentáveis, mas existe aquele que é mais vantajoso para a organização. E aí, o que fazer? Às vezes, a gente, ao analisarmos um projeto para fazer um determinado investimento, às vezes a gente não faz, né, uma análise bem feita, às vezes a gente não faz uma análise com precisão, às vezes a gente deixa escapar alguma coisa ali que é muito importante dentro de um projeto, e aí a gente faz investimento, né, em um determinado projeto que talvez não traga um retorno satisfatório. E o mais difícil é quando a gente vê, né, por exemplo, eu tenho um projeto, mas aí ao analisarmos os dois projetos, eu optei pelo projeto A. Digamos que eu tenho um projeto A e o projeto B. Eu optei no projeto A. Aí eu fiz o investimento no projeto A. E aí uma outra empresa concorrente minha descobriu, né, que assim, por um acaso, né, não que ele conhecesse o meu projeto, não, mas por um acaso aquela pessoa fez um investimento, né, uma empresa fez um investimento no plano B ou no projeto B. E aí deu muito certo. E aí eu olho para o meu concorrente, vejo, né, um projeto B que eu poderia ter investido naquele projeto e não investi, dando muito certo para ele, e eu aqui comprei o projeto A, dando às vezes meio certo, né? Às vezes uma coisa que não está sendo tão lucrativa. E aí vem, né, o arrependimento. Por que, que eu não fiz o investimento naquele plano ou naquele projeto B? Então a gente tem que analisar, né, de forma criteriosa esses projetos, qual que é mais viável, fazer uma análise, né, para saber se eu vou investir ou não, no qual que eu vou investir. Então toda empresa ela faz esse tipo de análise e é muito importante a gente fazer essa análise de forma técnica, não se deixar levar, né, pelas propostas que são feitas às vezes por funcionários, né, porque geralmente todas essas empresas maiores, o que, que acontece? As empresas maiores elas têm dentro da empresa ali ela cria um plano de desenvolvimento sustentável dentro da empresa, onde os próprios colaboradores desenvolvem projetos para que possa ser implantado dentro da empresa. Então, muitas das vezes, a empresa ela até dá um prêmio para aquele projeto que for aceito, né, dá um prêmio para as pessoas envolvidas naquele projeto.
Então nós temos aí um exemplo, a BRF, que é a Perdigão, né, Sadia Fusão, eles têm esse projeto implantado dentro da empresa. Então os setores da empresa, os gerentes, os supervisores, mecânicos, e muitas vezes pessoas que estão envolvidas no chão de fábrica, na produção, eles unem e desenvolvem projetos que podem ser importantes para o crescimento da empresa. Então, os próprios colaboradores desenvolvem esses projetos. E aqueles projetos que são viáveis, que são os melhores, né, aí a empresa vai fazer uma seleção, a empresa vai ter uma parte técnica para analisar esses projetos e saber e viabilizar ali qual desses projetos seria mais interessante para ser implantado. Então, aquela equipe que ganhar, ela recebe um prêmio da empresa e o projeto dele é implantado. Só para vocês terem um pouco mais de conhecimento, eu vou falar de um projeto que foi feito, né, para manter uma organização funcionando. O que acontece? A Perdigão, ali na cidade de Rio Verde, tem um clube, onde tem piscinas, tem quadra de esporte, tem campo de futebol, tem uma sala enorme, uma sala de eventos, onde os funcionários podem estar utilizando. Mas aí o que acontece? Não tinha um subsídio para manter o funcionamento daquele clube. E aí o que uma equipe de colaborador da empresa fez? Eles desenvolveram um projeto onde cada colaborador da empresa iria contribuir com um pequeno valor mensal para manter aquele clube em perfeitas condições de uso e fazer investimentos futuros, né, para a melhoria daquele clube. E aí o projeto desses meninos foi muito bem aceito, né, pela empresa, porque era um projeto bom, né, é um projeto onde cada colaborador investia ali R$ 10 por mês, era já descontado na folha de pagamento do próprio colaborador, e aquele dinheiro era investido naquele clube para poder manter ele bem organizado, ou seja, aquele clube que ficava ali à disposição dos funcionários, mas era mantido pela empresa, agora já tem um subsídio para manter ali aquele clube funcionando. Então, aí o que aconteceu com isso também? Os colaboradores, né, os funcionários da empresa, eles têm mais facilidade de ter acesso àquele ambiente. Então, se um colaborador quer fazer uma festa de casamento, lá tem, né, um salão de eventos onde ele pode utilizar para fazer essa festa de casamento. Eu quero fazer o aniversário da minha filha. Lá tem um local, né, adequado para fazer o aniversário. Então eu posso solicitar a empresa vai agendar. Né? É lógico que é tudo por agendamentos. Como são muitos funcionários, pode ser que a gente não consiga fazer assim todo mundo junto, às vezes no mesmo dia. Então é agendado. Então se está livre, eu consigo fazer o agendamento. Geralmente faz esses agendamentos antecipados para não correr o risco de ficar sem ter condições de usar o ambiente. Mas assim, foi um projeto bacana, viável, e a empresa fez o investimento naquilo ali e deu certo. Então a empresa ela tem, né, os colaboradores que têm uma visão muito boa a respeito do desenvolvimento de projetos, principalmente a questão a parte do chão de fábrica. A gente fala assim, a parte operacional. Então, os colaboradores da parte operacional, geralmente aqueles que trabalham na linha de produção ali direta, eles têm sabedoria para indicar muitos projetos bacanas de melhoria para a empresa. É um projeto bacana, né, que foi feito por um operário. A Colgate, né, uma empresa muito grande, né, muito conhecida por todos. Acredito que todos vocês conhecem a empresa chamada Colgate, que produz aí pasta de dente.
Essa empresa, ela contratou uma equipe, né, que veio lá dos Estados Unidos, uma equipe de engenheiros, e na época ela gastou quase 1 milhão com essa equipe de engenheiros para descobrir uma forma para tirar as caixas que passava vazia. Porque muitas vezes o que acontecia? Por uma falha na máquina, algumas caixas, o produto não descia, a pasta não descia para dentro da caixa e a caixa ia vazia. Essa caixa vazia entrava na embalagem e ia para distribuição. Ou seja, quando ela chegava no supermercado, a pessoa desembalava ali e tinha caixas vazias no meio das caixas que continha ali, né, as pastas. E aí eles contrataram um engenheiro para poder criar um mecanismo ou alguma coisa para eliminar esse problema. Era um problema sério que tinha dentro da empresa. E aí esses caras vieram e fizeram várias análises e olha daqui, olha dali e criaram um sensor. Quando a caixa estava vazia, né, o sensor indicava que essa caixa estava vazia, aí vinha uma outra, tipo um gatilho, e derrubava essa caixa. Bom, isso não estava funcionando muito bem. Então a empresa investiu ali quase 1 milhão com esses engenheiros para implantar esse negócio e não estava funcionando bem. Aí um funcionário lá, um operário, né, um mecânico que trabalhava lá no chão de fábrica, teve a brilhante ideia de resolver o problema de uma vez por todas. Aí, o que esse mecânico fez para resolver esse problema? As caixas passavam vazias, outras estavam cheias. Mas como sabia que está vazia, que está cheia? Aí o sensor não funcionava muito bem. Tinha caixas que ele conseguia derrubar, outras não. Continuou o problema. Amenizou o problema, mas não resolveu o problema. Aí o que esse mecânico fez? O cara foi lá e teve a brilhante ideia de pegar um ventilador grande e colocou na frente da linha de produção, na esteira onde as caixas passavam. E aí esse ventilador, ele soprava nas caixas e as que estavam vazias simplesmente caíam. Ou seja, o cara que estava ali no chão de fábrica, o operário, digamos que ele gastou ali uns R$ 300 com um ventilador, não gastou porque ele pegou lá no ferro velho mesmo. Estava lá um ventilador abandonado, porque não estava usando, ele foi lá, pegou o ventilador, instalou lá, 20 minutos de trabalho, instalou o ventilador e resolveu o problema 100%. Quer dizer, a empresa gastou quase 1 milhão porque não quis, às vezes não teve a visão de conversar com os seus colaboradores e descobrir se algum dos colaboradores tinha uma ideia para resolver aquele problema. Né? Então a gente vê assim que só um minuto tá passando. Proteger as nascentes, a flora e a fauna é uma obrigação de todos nós. Evite queimadas nas matas e terrenos. Não queime a natureza. Prefeitura de São Simão. Mais pela nossa gente. Superintendência de Meio Ambiente. As queimadas destroem tudo. Matas, animais. Eu fiz uma pausa aqui porque estava passando um carro de som na rua, tá, pessoal? Então, o colaborador, ele foi lá e resolveu o problema de uma vez por todas, com apenas, né, a instalação de um ventilador. Então, a empresa, ela precisa ouvir, né, os seus colaboradores. Muitas das vezes o colaborador tem ideias brilhantes e a pessoa que trabalha, né, diretamente ali na linha de produção, ele pode ter, né, ideias fantásticas para poder melhorar a empresa, para poder melhorar as finanças da empresa, para poder trazer um equilíbrio fiscal, financeiro, medidas que vêm para poder ajudar a empresa a crescer. Bom, aí nós vamos entrar aqui hoje, né, em um tema um tema muito bom, né, um tema
bastante conhecido, mas que também precisa ser estudado e nós vamos analisar um pouco sobre ele. Quais são as informações necessárias para fazer uma análise de investimento? Então agora eu preciso fazer uma análise e quais são as informações necessárias para a gente fazer essa análise? A gente tem que usar os dados que a empresa tem. Então, de que forma isso? Vamos aprender um pouco aqui. Antes de citar as fórmulas e as técnicas utilizadas na análise de investimentos, é necessário saber alguns conceitos básicos que devem ser aplicados nos métodos: o fluxo de caixa e a taxa mínima de atratividade. O fluxo de caixa é aquele que mede a diferença entre entradas e saídas financeiras. Para obtê-lo, devem ser desprezados os valores da natureza contábil, como depreciação e amortização. A gente faz só uma análise do fluxo de caixa, que é as entradas e saídas. No caso aqui a depreciação, esse que é um pouco mais profunda, né? A questão dos dados aqui é um pouco mais profunda, a gente não vai entrar porque aí teria que ter um pouco mais de tempo para a gente fazer essa análise. Então nós vamos fazer uma análise mais das entradas e saídas. Por sua vez, a taxa mínima de atratividade é menor percentual que o investimento deve retornar para ser considerado viável. Ela depende dos fatores externos, como o índice da Selic, o tempo de aplicação, a liquidez desejada e os riscos que a empresa está disposta a assumir. Então, essa taxa mínima de atratividade, no caso, eu tenho que fazer a análise, né, de qual vai ser o valor do meu investimento e qual vai ser a taxa mínima de investimento ou a taxa mínima de liquidez desse investimento. Eu tenho que analisar o meu fluxo de caixa para saber se o meu caixa, né, tem condição para fazer esse investimento e pagar esse investimento. Então, tem que ser analisado de forma um pouco criteriosa. Aí nós vamos aqui mais um pouco. Quais são os principais métodos de análise de investimentos? Com o intuito de fazer boas análises, existem diferentes métodos que são citados pelos estudiosos da área. Portanto, apontaremos os principais e mais utilizados. Bom, aqui nós vamos analisar esses métodos aqui, mas existem outros, tá, pessoal? Às vezes, mas eu conheço outro método. Sim, existem muitos outros métodos, mas os mais utilizados são esses aqui. Então, nós vamos falar deles. Primeiro método aqui de análise de investimento é o playback. Playback corresponde ao tempo do investimento inicial. O tempo do investimento inicial será recuperado. Esse método é amplamente utilizado por empresas dos mais diversos portos para organizar seu planejamento com relação à aplicação de um empreendimento e capaz de fazer. O empreendimento é capaz de fazer. Bom, o playback ele corresponde ao tempo, né, do investimento aqui. O tempo que o investimento será recuperado. Bom, eu vou investir 5 milhões. Qual é o tempo, né, que a minha empresa vai conseguir pagar esse investimento e ter retorno? Então, qual é o tempo de recuperação para esse investimento? É 10 anos, é 20 anos, 30 anos? Né? Tem muitos investimentos que as empresas fazem para ter recuperar esse saldo aí em 20 anos, 22 anos, 23 anos, né? Não é assim, eu faço um investimento hoje para começar a ter lucro hoje. Não. Tem muitas empresas, principalmente essas empresas que compram as concessionárias. Nós temos o exemplo da Ecovias. A Ecovias ela é uma empresa que cuida de rodovia, né? Concessionária que cuida de rodovia. Nós temos aí a Rumo, né? Que comprou aí as ferrovias Norte-Sul.
essas empresas, elas fazem grandes investimentos a longo prazo. Então são empresas que têm um capital muito grande e elas conseguem fazer aí grandes investimentos para terem retorno tipo com 20 anos, 15 anos depois. Então aí tem que ser analisado, né? Se a empresa tem condição de fazer esse tipo de investimento. Porque aí quando ela consegue, né, recuperar ali o saldo total do investimento, aí ela começa a ganhar muito dinheiro, porque são empresas que têm uma rentabilidade também muito grande. Mas leva um tempo, né, para recuperar esse investimento. Aí nós temos aqui, esse método tem a desvantagem de não considerar o que ocorre com um projeto após o seu playback, ou após, né, a recuperação aqui do investimento. Então pode ser que em alguns casos o playback seja relativamente rápido, mas depois disso não traga grandes lucros para a empresa. Por ser cálculo simples, é preciso analisar outros fatores antes de tomar a decisão. Um exemplo disso aqui são máquinas que têm grande depreciação, ou investimentos, né, que têm aí grande depreciação. Então eu faço um investimento, né, a recuperação dele é rápida, porém é um produto que também se desfaz muito rápido. Então eu tenho que analisar se vai ser viável ou não. Um exemplo disso, por exemplo, eu vou comprar uma máquina, uma retroescavadeira. E essa máquina eu vou pagar ela com 25 anos. Quando eu terminar de pagar essa máquina, a depreciação dela é muito grande. Pode ser que quando eu terminar de pagar essa máquina, ela já está em condições precárias. E às vezes eu não consiga nem continuar, né, trabalhando com essa máquina. Então eu tenho que fazer esse tipo de análise. Outra análise que a gente pode fazer aqui dentro do playback é o seguinte: às vezes eu faço um investimento em um produto, né, que tem uma durabilidade de 8 meses. Em 8 meses esse produto já não serve para mais nada. Então eu pago esse produto ali com 5 meses e com 8 meses esse produto já vai ser descartado. Então eu tenho que analisar se realmente, né, se realmente eu vou fazer esse tipo de investimento ou não. Aí são métodos, né? Eu vou usar esse tipo de método ou não. Aí eu vou analisar cada método e ver qual que é o mais viável no meu caso. No caso do investimento que eu quero fazer. Aqui nós temos a avaliação. A avaliação é mais básica dessas técnicas e é de que quanto mais tempo levar para ter o retorno do investimento, menos indicado ele é. Ou seja, essa questão da avaliação, por exemplo, se o investimento é de 30 anos, então ele é menos indicado nesse caso de usar esse método de avaliação. Então ele é um método, né, que eu posso estar utilizando em produtos com retorno mais rápido. De vez em quando o pessoal sai da sala de aula ali para ir para a quadra e eles passam aqui parecendo que uma boiada estourou. As crianças fazendo uma algazarra ali, esquentando. Tá muito frio, né? Aí eles estão se esquentando, correndo ali na rua, brincando, gritando. Tudo bem, vamos dar continuidade aqui, pessoal. Valor presente líquido, que é o VPL. Ele é representado pela sigla VPL, valor presente líquido. Costuma ser usado para investimentos isolados e de curto prazo. Ele representa o quanto vale o patrimônio naquele momento. Ao ser
calculada a diferença entre o valor presente dos pagamentos previstos e o valor inicial que será investido. O objetivo do VPL é mostrar que os projetos valem mais do que realmente custam. Por isso é sempre esperado que o resultado seja positivo, para que ele seja o mais realista possível. São utilizados variáveis como taxa mínima de atratividade. Aí você vai perguntar, mas o projeto, aqui no caso, né, realmente custam por isso. Mostrar que o projeto valem mais do que realmente custam. Aí você fala assim, mas confundiu tudo, professor. O projeto valem mais do que realmente custam? Vou explicar para vocês. Por exemplo, eu olho para uma fazenda. E aí a pessoa quer me vender essa fazenda por 10 mil reais. E aí eu tenho um projeto aqui para comprar uma fazenda para poder implantar uma parte da minha empresa. E aí a pessoa me pede 10 mil reais nessa fazenda, porque ele quer vender, porque ele quer ir embora, por conta de algumas variáveis na vida dele. E aí eu vou lá e compro essa fazenda por 10 mil reais. Essa fazenda, aqui no caso, ela vale 15 mil reais, só que eu comprei ela por 10. Porque o cara queria vender e queria ir embora. Então eu comprei ela mais barata. Então a fazenda, eu pagando 10 mil reais na fazenda, ela saiu para mim, né? Ela teve um custo menor do que realmente ela valia. Né? Ela valia 15, mas eu paguei 10. Aí por isso que a gente fala. É mostrar que os projetos valem mais do que realmente custam. Então o projeto vale mais, ou seja, a fazenda vale mais, ela vale 15. Mas quanto que ela me custou? 10. Então ela vale mais do que eu paguei. Então esse tipo de projeto, ele é projetos também de pequeno tempo de investimento. Não costuma ser usado assim para prazos longos, são prazos curtos. Avaliação, aqui no caso do VPL. Maior que zero, projeto viável, com qualquer empresa vai ter retorno. VPL igual a zero, projeto indiferente, pois não resultará em lucro, nem prejuízo. O VPL menor que zero, projeto... Aqui no caso nós estamos falando de dados técnicos. Aí também, às vezes eu nem não vou entrar muito nessa parte técnica, porque às vezes não teríamos tempo para analisar toda a parte técnica. Nós vamos ver mais por alto aqui. No momento da avaliação é preciso tentar para alguns detalhes, pois o VPL é medida em unidade absoluta, número. Portanto, ao comparar dois objetos para saber em qual investir, aquele com o valor mais alto pode parecer mais viável, mesmo que a unidade relativa taxa, né, ele não seja o melhor. Então eu não vou entrar muito nessa questão técnica aqui não. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre esse VPL, mas se a gente for entrar para a parte muito técnica, aí vocês vão se perder, porque aí a gente tem que analisar balanço patrimonial, e aí começa a entrar muitas outras coisas e a gente não consegue. A gente vai fazer uma análise mais ou menos aqui por alto. A taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno representa a taxa de retorno esperado pelo investimento feito. Esse índice é capaz de fazer com que o valor das entradas se iguale com o valor das saídas. Para utilizar tal método é preciso ter conhecimento tanto sobre fluxo de caixa quanto sobre a taxa mínima de atratividade.
Vamos um pouquinho aqui. Também não vou entrar na parte técnica dessa parte aqui não. O índice de lucratividade. O índice de lucratividade L é simples e pode ser utilizado por qualquer empresa, já que indica simplesmente se ela está lucrando com o projeto. Para tal expressa qual está sendo o lucro daquela determinada atividade para a organização. Ou seja, essa ferramenta ela é utilizada, né, para analisar a lucratividade da empresa, se aquele projeto está dando lucro ou não. Aí nós temos o cálculo é feito pela relação entre o valor presente dos fluxos de entrada e saída do caixa. Ele pode ser aplicado somente para analisar projeto ou para visualizar se o conjunto de todos os projetos está sendo rentável para o empreendimento. Bom, quando a gente fala, né, desse índice de lucratividade aqui, ele é feito dentro também do fluxo de caixa. E também a gente tem que pensar o seguinte, eu fiz um investimento em um determinado projeto e qual que é o que melhorou dentro da minha empresa. Esse projeto ele está sendo lucrativo, ele está trazendo um resultado positivo, o que eu preciso fazer para melhorar. Então tem que ser feita essa análise é feita dentro do fluxo de caixa. É uma ferramenta aí bastante utilizada também. Também não vou entrar aqui na parte técnica dele aqui, porque senão a gente não consegue talvez ter uma compreensão. Vamos mais para frente um pouquinho. O ponto Fisher. Este método é um dos menos utilizados, mas trouxemos o conceito para que, em casos nos quais os índices já citados conflitam nos resultados, você tenha mais uma opção para analisar um conjunto. Ele serve justamente para comparar entre dois ou mais projetos o qual o mais viável para investir. Para isso é feito um gráfico comparativo entre os valores até que se encontre um ponto de interseção. Também uma ferramenta, das ferramentas que nós utilizamos aqui, essa é a menos viável e menos utilizada. Só trouxe mesmo aqui para a gente poder conhecer. Aí temos como fazer os cálculos. Para fazer os cálculos existem fórmulas específicas de acordo com o método. São utilizadas as diferentes variáveis que impactam em cada um deles, a fim de que os resultados obtidos sejam confiáveis ao levar em conta diversos fatores. É indicado, no entanto, utilizar a tecnologia a seu favor. Logo e mais seguro fazer os cálculos em programas computacionais ou em planilhas do Excel, tendo em vista que se trata de uma conta delicada. Se feita manualmente, ou seja, apenas com uma calculadora HP, pode ocasionar erros e influenciarão de forma decisiva no futuro da empresa. Além disso, caso seja necessário e possível também, terceirizar esse tipo de atividade, deixando-as nas mãos de algumas consultorias de empresas especializadas. Assim, a análise de investimentos tende a ser completa, já que considerará diferentes fatores antes de chegar a uma resposta. Bom, isso aqui, quando a gente fala dessas ferramentas de análise financeira, como analisar, né, fazer essas análises de investimentos, a gente fica. Vocês têm nos jornais, né, todos os dias as informações sobre a análise financeira feita aí pelo governo e análise financeira feita por empresas terceirizadas. E aí a gente vê assim que existe ali algumas diferenças entre a análise, por exemplo, que é feita pelos governos, né, pelos
aí pelo executivo e a análise feita por empresas terceirizadas. Então, geralmente ali dá uma diferença de percentual de 1 ponto, 2 pontos percentuais. Geralmente nunca bate 100%. E aí, se a empresa também fazer, né, essa análise de investimento aí 10 vezes, às vezes as 10 vezes ela vai ter ali 1% ou 2% de pontos percentuais de diferença, porque dificilmente você conseguir levantar esses dados e fazer uma, uma análise aí segura e que vai dar 100% o mesmo resultado. Então, os resultados podem ter aí uma diferença de 1 ponto, 2 pontos, até 3 pontos percentuais, dependendo do que você está analisando. Então, a gente sempre ouve, né, notícias aí falando sobre a análise de investimentos. Agora nós temos aí, eles estão querendo vender, né, ou fazer um leilão da Eletrobras. E a gente vê ali algumas diferenças nos percentuais de futuros investimentos da Eletrobras. Dá uma diferença pequena, que geralmente quem faz essas análises são os bancos central, o Banco Central no Brasil, mas também existem empresas terceirizadas que fazem esse tipo de análise. E pode ser que tenha algumas divergências de, de pontos, né, na questão da análise de cada um. São divergências pequenas, mas sempre tem. Como comparar os métodos? Até agora aprendemos que cada método tem sua avaliação específica, sendo assim, para um projeto ser realmente aceito e implementado, é indicado ter como resultado menor tempo de playback, um VPL positivo, o TIR igual ou superior à taxa mínima de retorno, o IL maior ou igual a 1. Isso aqui são dados mais técnicos também, que às vezes não dá para a gente entrar muito neles, senão às vezes vocês ficam confundidos. Eu vou falar mais por alto a parte mais teórica. Entretanto, existem, né, casos nos quais alguns métodos indicam aceitar um projeto e outros rejeitar, por serem resultados conflitantes, e recomendando adotar um VPL para a resposta mais confiável para tomar decisões. Porém, é fundamental analisar os projetos os projetos como um todo para chegar à melhor conclusão possível. É comum também que os gestores busquem conhecer e comparar os seus índices com os dos seus concorrentes. É comum também os gestores buscarem conhecer e comparar os seus índices com os dos seus concorrentes e do mercado. O mercado em geral, né? Contudo, principalmente conhecer e entender a realidade do seu próprio negócio é essencial para descobrir quais são os pontos de melhoria e saber trabalhar neles. Cada índice citado neste artigo sobre análise de investimento tem a função de estudar um âmbito dos projetos da empresa. Dessa forma, o seu empreendimento estará à frente da concorrência, pois conhecerá os próprios pontos fracos e saberá como criar estratégias para melhorá-los, reduzindo os seus custos e aumentando sua lucratividade. Bom, pessoal, quando a gente olha, né, para esse artigo, para esses dados, né, agora eu vou trazer aqui para a parte mais teórica, como um todo. A gente precisa aprender a analisar os projetos, né, saber se eles são viáveis ou não. Isso sem você conhecer essa parte técnica, assim, muito técnica, você consegue fazer sim uma análise desses projetos e saber se eles são viáveis ou não. Então a gente precisa saber ou aprender a fazer essas análises para saber se os projetos são viáveis ou não. Na empresa como um todo, é muito fácil você saber se um projeto vai ser viável ou não. Quando você desenvolve um projeto, você já vai desenvolvendo esse projeto e criando diretrizes,
né? Eu quero elaborar um projeto. Qual é o grande objetivo do projeto? Né? Para que eu estou criando esse projeto? Esse projeto ele veio para sanar algum problema existente. Esse projeto veio para criar um novo produto. Esse projeto veio para corrigir um problema existente dentro da minha empresa. Esse projeto ele veio para criar uma inserção social. Então eu tenho que saber para que eu estou desenvolvendo esse projeto, né? Eu preciso analisar esse projeto de forma criteriosa para minha empresa, se esse projeto vai ser viável ou não. Aí nós temos aí a questão da Eletrobras, como eu disse a vocês, a privatização. O que vocês acham? É viável ou não é viável fazer essa privatização? O que vocês acham de privatizações? Vocês Eu acham que acredito que resolve? sim, mas da forma que o governo está fazendo, né, sem muito estudo, às pressas, que eu creio que é uma coisa mais política, não sei, eu acredito que mesmo assim é bom, mas poderia ser bem melhor. Eu sou a favor de privatização. Ótimo. Mais alguém? Bom, pessoal, o que acontece? As empresas que não são privatizadas, muitas vezes ficam na mão de homens, né, que às vezes não têm uma estrutura para administrar esses negócios visando um futuro da empresa, visando que essa empresa venha prosperar. Aí o que acontece? No passado nós tivemos aí um rombo, né, na Petrobras, porque ela não é uma empresa governamental. Então o governo ele tem uma certa influência dentro dessas empresas. E aí, se nós colocamos uma pessoa para administrar uma empresa dessa e essa pessoa não é uma pessoa que pensa no futuro da empresa, né, o que ele pode fazer? Ele pode começar a desviar dinheiro dessa empresa. E aí, quando a gente fala de privatização dessa empresa, o governo continua tendo ali ainda, né, 50% dessa empresa, porém vai ter uma empresa que vai comprar o direito de administrar essa empresa. Então essa empresa vai administrar sem interferências, a não ser assim uma interferência na questão de a empresa estar dando prejuízos e o governo vai fazer alguma coisa para, né, o governo ainda fica tendo ali uma carta branca dentro daquela empresa. Só que aí essa interferência ela vai ser muito menor. Não tem como, por exemplo, um diretor de uma empresa desviar o dinheiro dessa empresa para um fim particular. Né? Ele vai responder não talvez para o governo, mas ele vai responder judicialmente perante aquela empresa e perante, né, a população. Então, quando a gente fala dessa privatização aí, é exatamente para tentar evitar que no futuro aconteça o que já aconteceu no passado, né, dessas empresas serem roubadas aí milhões de desvio dessas empresas. Né? Então a gente vê a Petrobras foi alvo aí de milhões de dinheiro desviado, né, entre outras empresas que foram roubadas também, dinheiro sendo desviado. Então a privatização é exatamente para evitar esse tipo de coisa e para manter uma organização dentro dessas empresas, né, para evitar essas fraudes. Nós temos aí o exemplo da Enel, que foi privatizada. Quando era Celg e hoje sendo Enel, houve alguma melhoria no ponto de vista de vocês? No meu ponto de vista, sim, está aparecendo agora, né, as melhorias. Não foi bem de início, não, mas agora eu percebo que melhorou muito. Muito, muito mesmo. Quem lembra aí do tempo Celg? Bom, gente, a gente tem memória curta, né? A gente tem assim, a gente tem uma grande. A gente esquece, né, do passado. Mas na época da Celg, aqui na cidade de São Simão, a gente chegou a ficar quase uma semana sem energia.
uma semana sem energia. Tem uma cidadezinha do distrito aqui de São Simão, chamada Itaguaçu, que já chegou a ficar 8 dias sem energia. Agora, da onde que já se viu isso? Uma cidade ficar 8 dias sem energia? No tempo da CELG. No tempo da Enel, isso nunca aconteceu. O que acontecia aqui na região, no tempo da CELG? Tinha um transformador para toda a região. Então, para a região de Itaguaçu e todas as propriedades rurais. Existia um transformador. E aí o que acontecia? Sobrecarregava esse transformador e ele não conseguia atender a necessidade da população e do campo, aonde caía muita energia, dava muita queda de energia. Quando a Enel assumiu, ela fez o quê? Ela distribuiu vários transformadores espalhados pela cidade. Aí ela tirou aquele transformador grande e colocou vários transformadores pequenos. Resolveu o problema. Então, às vezes, uma empresa ela precisa passar, né, por algumas mudanças para ela trazer melhorias para a população. Porque senão não vai acontecer. Tem muita gente que ainda reclama muito, porque na verdade a Enel ela pegou uma herança muito ruim, que era a CELG. A CELG ela deixou muita coisa pendente para a Enel resolver. Então a Enel eu vejo eles trabalhando aí na prevenção e eu vejo eles trabalhando também para melhorar o atendimento a cada dia. A gente vê que vem tendo aí uma melhora significativa, e aqui na região mesmo de São Simão, eu tenho visto muitas melhorias que eles têm feito. Então, depois da privatização da Enel, houve sim uma grande melhoria. E a gente sabe que quando a gente fala dessas privatizações, a gente sabe que melhora muita coisa. Aí, assim, tem muita gente que diz assim, não, mas vai vender uma empresa que é nossa, né? É um benefício do povo. É um benefício do povo, só que o povo não sabe administrar o benefício que eles têm, infelizmente. Aqui melhorou muito, professor. Teve muito investimento, né? Então ela instalou uma estação Furna bem maior, né? Então a questão da política também é bem diferente. Eu ligo lá na Enel, ele já pega todos os meus dados, né? E sempre que eu ligo, eles querem um feedback, né? Querem saber como foi, se você foi atendido, qual a nota que você dá. Tudo isso aí é para questão de melhorar, para eles trabalhar em cima disso aí. Né? Então eu vejo que melhorou muito, né? Essas empresas públicas é só cabide de emprego. Né? Na realidade, eles não estão nem aí com qualidade de serviço prestado, não. Aí eu vou Então, eu citar. sou a favor. Aí eu vou citar um exemplo de empresa pública e um exemplo de empresa privada para vocês entenderem. Prefeitura é empresa pública, né? Aí você me fala, aí eu te pergunto, os funcionários que prestam serviço na prefeitura, né, eu não estou falando de todos os funcionários, tá? Tem suas exceções. Mas ali uns 70% das pessoas que ocupam cargo público dentro de uma prefeitura estão ali para ganhar dinheiro e mais nada. Fica ali de perna para cima. Às vezes o cara fica parado. Eu conheço um que ele cuida de uma parte da prefeitura que é lá do cemitério. Ele cuida lá do cemitério, tem uma casa de velório. E aí ele trabalha o dia que alguma pessoa falece na cidade. E aí quando falece uma pessoa no domingo, ele fica bravo, porque a pessoa faleceu no domingo e ele precisa trabalhar no domingo. Às vezes ele fica parado 25 dias e aí falece uma pessoa no domingo, aí ele tem que trabalhar no domingo e ele reclama. Ah, mas tinha que morrer justo hoje, justo no domingo, eu tenho que trabalhar. Então, assim, a gente vê o nível de qualidade das pessoas que muitas vezes estão envolvidas nesse serviço público. Se fosse uma empresa privada, isso aconteceria? De jeito nenhum. Muito difícil, né? Eles Nunca. querem pessoas qualificadas, né? E pessoas que se empenham Qualificada. no projeto da empresa.
Aqui Exatamente. mesmo, vou falar de política assim, não entrar muito não, mas a gente vê que ontem mesmo eu estava conversando, o secretário de educação não entende nada de educação, o da saúde não entende nada de saúde, então o que, que ele pode fazer pela saúde do município? Nada, não tem como, por mais que ele queira, ele não vai fazer, porque ele não é qualificado para isso. Ele pode E até na empresa privada não acontece isso, não. Ele pode até ter força de vontade, né? Mas ele não vai fazer, porque ele não é qualificado para aquela função. Não vai dar certo, não vai acontecer. Por isso é que, muitas vezes, é igual eu falo para vocês, eu sou a favor da privatização de muitas coisas. Principalmente, eu olho para essas empresas, digamos assim, empresa pública, né? Prefeitura. A prefeitura mesmo aqui da cidade onde eu moro paga 2.300.000 de folha de pagamento. Agora, uma cidadezinha com um pouco mais de 15 mil habitantes, pagar uma folha de pagamento desse preço, será que a prefeitura tem tanto serviço assim para poder contratar tanta gente para pagar uma folha de pagamento alta desse tanto? Era para ser uma cidade maravilhosa, era para ser um céu. Era, ué. Era uma empresa, uma cidade que recebe aí praticamente quase 4 milhões por mês, porque tem a usina hidrelétrica, recebe 4 milhões. Você vai no hospital público, não tem uma máquina de fazer raio-x. As pessoas que precisam fazer exames médicos saem de São Simão e vão para Quirinópolis para fazer exames. Aí eu fico pensando, se fosse uma empresa privada ganhando esse tanto de dinheiro por mês, nós teríamos o melhor hospital, nós teríamos os melhores escolas, nós teríamos as melhores creches, nós teríamos o melhor atendimento de todas as formas. Mas por que, que nós não temos? Porque é público. Ah, eu coloco meu amigo, eu coloco meu primo, eu coloco minha tia, minha mãe. Fica lá. Eu não tenho cargo não, mas eu vou criar cargos para colocar esse povo lá. É assim que funcionam as empresas públicas. Isso é ruim para todo mundo, para toda a população brasileira. Essas empresas públicas. Infelizmente, é ruim para todo mundo. Nós deveríamos ter, pelo tanto de impostos que nós pagamos, nós deveríamos ter aí hospital de primeira linha, médicos especialistas, exames, né, os melhores, porque nós pagamos muito caro. Nós trabalhamos e 36% de todo o nosso trabalho é carga tributária. Então a gente tinha que ter um atendimento melhor. Então fica só assim, é uma reflexão, né, para a gente refletir sobre o que está acontecendo no nosso país, né? A gente precisa refletir isso aí. E eu sempre penso que o melhor a empresa privada ela é melhor em todos os aspectos. De todo jeito que eu penso, a empresa privada ela sobressai sobre essas empresas públicas. Bom, pessoal, então falando sobre essa análise, né, de investimentos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Até Para aqui mim está tranquilo? tranquilo, professor. Para mim está tranquilo. Né? Eu estou entendendo muito bem. Tranquilo, pessoal? Bom, então a nossa aula de hoje é isso, né? Nós vamos dar uma parada por aqui. Desejo a vocês aí um excelente final de tarde. Vamos curtir o frio. E eu devo passar uma atividade para vocês, né, sobre essa apostila que já terminamos ela hoje. Na próxima aula nós vamos ter aí um conteúdo novo, falando exatamente ainda, trazendo um reforço, né, em cima dessa análise de investimento. A gente vai estar aí nas próximas aulas falando um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou passar uma atividade para vocês, vai estar disponível lá no Classroom. Alguém aí ainda não entrou na salinha de aula lá do Classroom? Ou todos vocês já entraram? Eu entrei, professor. Ok. Aí vai estar disponível lá, tá? Eu vou postar a aula também, vai estar disponível no Classroom. E a atividade, geralmente, eu faço ela em forma de formulários.
Aí quando vocês preencherem lá as perguntas no formulário, vocês concluindo as perguntas, vocês enviam o formulário. Eu já recebi esse formulário de forma automática. E vocês também recebem uma cópia dessas atividades no e-mail de vocês. Mas Combinado? para mim está entrando lá, professor, estou com uma dúvida. Você vai enviar um link para mim ter acesso? O link da sala está lá na descrição do grupo. Uhum, tudo bem. O senhor vai na descrição do grupo do WhatsApp, lá em cima vai estar lá o link do Classroom. Quando o senhor clicar nele, ele já vai direcionar o senhor para a sala. E aí o senhor já fica tendo ela salva lá. Se o senhor quiser, o senhor pode baixar um aplicativo chamado Classroom, Google Classroom. Entra na Play Store. Eu vou compartilhar aqui no grupo o link do Google Classroom. Porque Tudo bem. Quando o senhor entrar lá, ele já fica salvo na tela do senhor. Toda vez que o senhor clicar lá, o senhor já vai ter acesso à sala e lá tem todas as aulas, aula 1, aula 2, aula 3. É bem prático, bem simples de estar usando. Deixa eu já vou mandar no grupo para vocês lá o link para vocês baixarem na Play Store e também o link para vocês entrarem na nossa sala lá do Classroom, combinado? Tudo bem. Eu ainda não postei a atividade lá hoje ainda, mas eu vou postar ainda hoje essa atividade para vocês, referente a essa apostila. Provavelmente vocês podem fazer essa atividade, a gente vai fazer essa atividade na próxima aula, na aula de amanhã. Já vai fazer essa atividade e corrigir. Combinado? Ok. Um abraço a todos vocês. Excelente boa tarde aí. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde. Tarde.